Confia no Senhor. Olá, queridos, a paz do Senhor. Me chamo Paulo Roberto Júnior. Tenho uma palavra de Deus para a sua vida, mas antes vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like para que a gente possa alcançar mais irmãos. Queridos, a nossa mensagem está em Salmos, no capítulo 37, Salmo de Davi, no versículo 3, que diz assim: confia no Senhor e fazer o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Queridos, nesse versículo nós temos duas lições, mas também nós temos dois benefícios. A primeira lição, o primeiro aprendizado está no início do versículo, que Davi diz assim: confia no Senhor. Nós entendemos a importância de confiar em Deus desde o momento que a gente nasce, até mesmo porque os nossos pais, nossos avós, desde quando nós estamos ainda crianças, sempre nos ensinou a importância de confiar em Deus, a importância de orar, alguns, a importância de rezar, enfim, a gente sempre aprendeu isso desde criança. Olha, confia em Deus diante de uma dificuldade, diante de um problema. Desde pequeno nós recebemos esse ensinamento. Mas a pergunta que a gente precisa fazer: o que é confiar no Senhor? Irmãos, confiar em Deus é a gente literalmente colocar a nossa vida nas mãos do Senhor e crer que Ele vai nos conduzir pelo melhor caminho. É claro que Deus nos dá inteligência, nos dá sabedoria, para que nós possamos fazer uso da inteligência e da sabedoria que Ele nos dá, para que a gente possa tomar as decisões corretas. Mas confiar em Deus é a gente entregar a nossa vida totalmente na mão do Senhor. Entregarmos os nossos problemas, as nossas dificuldades. E confiar em Deus é uma palavra tão simples que nós aprendemos enquanto criança, mas no momento de uma dificuldade, uma palavra que parece ser muito difícil, que parece ser difícil de fato confiar no Senhor. Agora, a pergunta que a gente precisa fazer: como eu confio em Deus? A gente pelo menos precisa falar de duas coisas. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, diz a importância de ouvir a palavra. Ou seja, na medida que nós ouvimos a palavra do Senhor, a palavra de Deus gera fé no nosso coração. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer para confiar em Deus é ouvir a palavra do Senhor. A segunda coisa, para que a gente possa confiar no Senhor, é a gente se aproximar de Deus. Tiago chega a dizer o seguinte: achegai-vos a Deus e Ele se chegará a você. Ou seja, se a gente quer confiar em alguém, é necessário a gente desenvolver um relacionamento com aquela pessoa, se aproximar daquela pessoa. Porque é justamente na medida que nós vamos nos achegando que nós vamos confiando. Nós vamos vendo as qualidades, vamos vendo os defeitos. É na medida que a gente vai se aproximando, vai se relacionando. No caso de Deus, irmãos, Deus é totalmente confiável. Deus não tem defeito. Na verdade, somos nós que temos defeito. Então, se nós queremos confiar, aprender a confiar no Senhor, primeiro, a gente precisa fazer o que a Bíblia diz em Romanos 10, versículo 17. Ouvir a palavra de Deus, porque é através daquilo que ouvimos da palavra que nós adquirimos fé. Segundo, nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus. Nós precisamos nos achegar ao Senhor, buscar comunhão e intimidade com Deus. Quanto mais nós buscamos, mais nós também confiamos. Então diz aqui: confia no Senhor e fazer o bem. A segunda lição: fazer o bem. O que é fazer o bem? Praticar a palavra de Deus. Olha o que diz em Deuteronômio, no capítulo 8. No versículo 6 diz assim: e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para temeres e andares nos seus caminhos. Ou seja, fazer o bem é andar na palavra de Deus. Eu preciso confiar no Senhor. E a segunda lição: eu preciso andar nos mandamentos do Senhor, ou seja, andar na palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Agora, na medida que eu ouço a palavra do Senhor, além de gerar fé no meu coração, essa fé ela precisa ser colocada em prática. O próprio apóstolo Tiago fala que a fé sem atitude, sem obras, ela é morta. Ou seja, quais são as obras da nossa fé? As obras da nossa fé são as atitudes de obediência da palavra que nós recebemos do Senhor. Ou seja, confia no Senhor é a primeira lição. E a segunda lição: andar no caminho do Senhor, fazer o bem. Quando a gente pratica a palavra de Deus, nós fazemos um bem para a nossa vida e fazemos um bem para o próximo. Só para você refletir. Imagine se todas as pessoas que você conhece fossem pessoas tementes a Deus e pessoas obedientes ao Senhor. Com certeza, o seu ciclo de amizade seria totalmente diferente, não é verdade? Imagine se os governantes, o prefeito, o governador, o presidente, os senadores, os deputados, enfim, as autoridades do país, se todas essas pessoas servissem a Deus. Imagine só. A Bíblia chega a dizer em Provérbios que quando o justo governa, o povo se alegra. Porém, quando o injusto está no poder, o povo sofre. Você imagina se todos os governantes obedecessem a palavra de Deus? Com certeza, o nosso país estaria muito melhor, concorda? Ou seja, quando nós praticamos a palavra de Deus, nós fazemos um bem para a nossa vida e, consequentemente, fazemos o bem para aquele que está próximo de nós. Ou seja, quando nós fazemos o bem, nós fazemos um bem para nós e um bem para o próximo. Voltando aqui em Salmos 37. Confia no Senhor, primeira lição. Segundo, e fazer o bem. Fazer o bem é andar na palavra de Deus. É um bem que fazemos
fazemos para nós, um bem que fazemos para o outro. Bom, aqui nós aprendemos duas lições. Agora, nós temos dois benefícios. O versículo diz o seguinte: confia no Senhor, fazer o bem. Aí vem o primeiro benefício: e habitarás na terra. Que terra é essa? Quando eu confio no Senhor, quando eu faço bem, ou seja, quando eu pratico a palavra, eu habito numa terra. Essa terra não fala de uma geografia. Essa terra é um lugar em Deus, é um lugar espiritual. Essa terra é a presença de Deus. Aqui em Salmos 91, no versículo 1 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, se nós confiarmos em Deus, fazermos o bem, nós vamos habitar na terra. Que terra é essa? A presença de Deus. Aqui no Salmo 91, no versículo 1 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Você já ouviu um ditado que o sol nasceu para todo mundo? A gente pode colocar o sol, fazendo uma aplicação desse ditado como algo bom, como a gente pode colocar também como algo ruim. Suponhamos, a gente só está aqui colocando como uma aplicação. Suponhamos que o sol representa uma dificuldade. Só um exemplo. O sol nasceu para todo mundo, ou seja, os problemas vêm para todo mundo. Aqui no versículo 1 diz que aquele que habita, ou seja, habitar é morar, na presença de Deus, a sombra do Onipotente descansa. Ou seja, o sol pode até nascer para todo mundo, mas a sombra é para quem busca. Se você tem buscado a Deus, você pode ter certeza, Ele vai trazer sombra para você e vai trazer descanso. O que é descanso? Paz no nosso coração. A paz não é algo que nós encontramos na prateleira de um supermercado, na farmácia. A paz nós só encontramos na presença de Deus. Então, quando eu confio no Senhor, quando eu faço bem, que é praticar a palavra de Deus, eu habito na terra. Que terra é essa? É a presença de Deus. Agora, nessa terra, diz o versículo 7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ou seja, na presença de Deus, muitos vão cair ao meu lado, mas eu não serei atingido. Nessa terra também, que diz no versículo 10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Ou seja, quem está na presença de Deus, nenhum mal vai me suceder, praga nenhuma, maldição nenhuma vai chegar à minha casa. Ou seja, na presença de Deus eu tenho garantia de proteção. O inimigo pode até se levantar, os problemas podem até surgir, mas a minha vida, a minha casa não será arruinada, porque eu estou na presença de Deus. E na presença de Deus eu encontro sombra, ou seja, proteção, e eu encontro descanso, ou seja, eu encontro paz. Na presença de Deus eu estou seguro. Vamos voltar para Salmos 37. Salmos 37, versículo 3. Confia no Senhor, fazer o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. E por último, o segundo benefício que a gente recebe. A gente é alimentado. O que é ser alimentado? É Deus suprir as nossas necessidades. Em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 19, diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ou seja, confiar no Senhor é a primeira lição. Segundo, fazer o bem, praticar a palavra de Deus. Quando eu faço essas duas coisas, eu habito na terra, que é a presença de Deus, e por último, eu vou ser alimentado, ou seja, Deus vai suprir a minha necessidade. Faça isso. Coloca isso em prática e pode ter certeza, você vai viver os benefícios que Deus tem para a sua vida. Deus quer abençoar você, mas existe um caminho para isso. Pratique a palavra, coloque esse ensinamento em prática e Deus com certeza vai honrar você, vai abençoar você no nome de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Senhor, no nome de Jesus, sela esse entendimento no nosso coração para que nós possamos a cada dia confiar no Senhor, fazer o bem e assim, meu Deus, poder habitar nessa terra que é a tua presença e nessa terra receber o alimento, ou seja, o Senhor suprindo as nossas necessidades. Assim nós oramos, colocamos a nossa vida diante do Senhor e te agradecemos. Amém? Queridos, vou ficando por aqui. Mais uma vez, se inscreva no canal, deixe o seu like. Se puder, deixe um comentário e até a próxima.